E o prefeito de Serrana reassumiu após ganhar o recurso de decisão que o afastou por suspeita de superfaturamento. Na cidade, a população reclama da falta de credibilidade política. Em Serrana, a população reclama. Teme o futuro político da cidade? As últimas polêmicas envolvendo o prefeito João Antônio Barbosa repercutiram bastante no município. Ele é acusado de contratar irregularmente 2 empresas para administrar a unidade de pronto atendimento. Fica a incerteza da população se ele permanecerá, se será afastado novamente, qual equipe que continuará no governo. Então isso assusta, que a situação já não estava cômoda e boa. Hoje se complica mais. Nas últimas semanas, o Tribunal de Justiça do Estado acatou o recurso do Ministério Público de Serrana de afastamento do prefeito. Dessa forma, o vice Vinícius Moraes Pereira assumiu o cargo, mas o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, suspendeu os efeitos da liminar. Enquanto isso, no futuro próximo, podem haver mais mudanças. O prefeito ingressou com um recurso no Supremo Tribunal Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a volta ao cargo. Mas nós estamos, então, no aguardo ainda do nosso julgamento definitivo do recurso que tramita no Tribunal de Justiça. Desse modo, com o STF entendendo que não houve comprovação de que a medida seria necessária e adequada, o afastamento terminou e o prefeito João Antônio Barbosa voltou a ocupar o cargo. Foi um caso grave, porque envolve uma contratação, uma licitação fraudulenta e superfaturado, um contrato que envolveu cifras perto de 8 milhões de reais, e na área da saúde, que é uma área bastante carente no município. O caso é acompanhado de perto pelo Ministério Público da cidade, pela Câmara de Vereadores e pela população. A maioria está indignada com as incertezas que giram em torno da política do município. Fica aquele contexto de incertezas de todas as formas. E nós ficamos no meio do caminho, sem saber dar uma satisfação para a população, o que realmente está acontecendo, o que pode acontecer amanhã. Aqui precisa pôr uma escola de político, porque aqui não está sem nada. Cada um pega o outro. É pouca vergonha que não tem tamanho, não. Tamanho é pouca vergonha, porque eu já vi na minha vida. Ninguém sabe mais nada aqui dentro. Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que o prefeito reassumiu para dar sequência aos projetos e às obras em andamento e disse ainda que todas as acusações feitas pelo Ministério Público serão respondidas durante o processo judicial. Já em Miguelópolis, a situação política é semelhante. O prefeito da cidade, Juliano Mendonça Jorge, 4 servidores municipais, um empresário e uma empresa tiveram os bens bloqueados por uma liminar da Justiça, por serem acusados de fraude em uma licitação realizada em 2013 para a locação de caminhões e tratores usados na coleta de entulhos. A população está acuada, cansada e irritada. Confiamos muito nele, né? Confiou e, infelizmente, está do jeito que está. A cidade parou, está feio. O pessoal da prefeitura reclama que fica 90 dias sem receber pagamento. E quando recebe é um mês só. Realmente é revoltante. Serrana, Miguelópolis, cidades importantes da região que estão bem no centro das polêmicas envolvendo a política. Qualquer político respondendo atos de improbidade já tem arranhado a sua imagem pública, né? Primordialmente a sua imagem administrativa, onde ele terá que trabalhar e muito para o resgate dessa imagem perante a sociedade que o elegeu. Davi Florim, de Serrana, para o Jornal da Clube. A nossa equipe foi a Miguelópolis com a promessa de que o prefeito Juliano concederia uma entrevista. Mas, ao chegarmos na cidade, os assessores deram a desculpa de que ele teve uma reunião emergencial e precisou sair do município. Também tentamos por diversas vezes um posicionamento do executivo sobre as denúncias, mas ninguém se manifestou até o fechamento desta edição. Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Eu converso agora com o advogado Wilson Rogério Estevão. Doutor, o que a volta do prefeito de Serrana ao cargo representa para a cidade? Boa tarde. Boa tarde, Gislene. Boa tarde, Pulse. Representa, em primeiro lugar, a instabilidade que se cria na cidade, né? Nos contratos que estão em trâmite, nos contratos que estão para ser assinados, né? Porque a instabilidade, se não sabe se é aquele prefeito que vai manter, se não vai, a ação ainda tramitando, quer dizer, ele conseguiu suspender uma liminar que o havia afastado do cargo, mas a ação ainda está em trâmite, né? Então cria um clima muito ruim para a cidade, principalmente em termos de segurança jurídica, há uma insegurança total. Doutor, e nesse caso, como fica a credibilidade política? Já não existe mais,
né? O povo reclama da credibilidade, os contratantes, como nós dissemos, não sabem se podem acreditar naquele prefeito que está no exercício do cargo ou não, né? Então, assim, a cidade perde muito com isso, financeiramente, politicamente, né? E até juridicamente falando, porque essa guerra de recursos contra recursos, liminares e caças liminares, né, vai criando um clima dentro da cidade de total insegurança. Houve a interferência da Justiça porque faltou o quê? Faltou-se obedecer à legislação. Os senhores prefeitos, se tivessem seguido todo o ritual da lei de licitação, das leis de contratação, né, a lei existe, está aí para ser cumprida, mas sempre se dá um jeito de passar ao lado, passar além da lei. Então, por isso, a Justiça tem que vir e fazer a sua intervenção para que se adeque o cargo, para que se adeque às contratações. E a Câmara deveria agir de que forma? A Câmara com o dever de fiscalizar, né? Se os vereadores fossem mais atuantes, né? Se não autorizassem tudo de olhos fechados, como a gente vê na maioria das cidades da região, e pedissem satisfação, realmente pegasse cada contrato, lesse o Diário Oficial e fizesse seu papel fiscalizatório, com certeza diminuiria muito esse tipo de entrave. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Pussi. Ok, obrigado.